Parte da nossa sequência de estudos e mensagens sobre o primeiro livro de Samuel. Hoje já é a quinta mensagem sobre o tema. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel na cidade de Ramá e lhe disseram: Veja bem, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e aos outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens, os vossos melhores jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queremos um rei. Queremos um rei. Queremos um rei.
Esse é o grito dos anciãos do povo de Israel. O contexto desse texto, irmãos, se dá quase no fim da vida de Samuel. Samuel, nos diz o texto, já tem uma certa idade, ele já é casado, já tem 2 filhos. E a exemplo do seu antecessor, os seus 2 filhos não estavam caminhando bem nos caminhos do Senhor. Então, o povo de Israel, os anciãos do povo de Israel, nos diz o verso número 4, eles estão espalhados por todo o território. Eles fazem então uma conversão e dizem: vamos a Samuel e vamos pedir e exigir dele um rei. Então eles vão até lá e dizem assim para Samuel: Samuel, você está velho. Seus filhos, olha, não estão caminhando bem. Queremos um rei. Queremos um rei, como todas as nações têm. Nós queremos um rei. E isso não agradou, diz a Bíblia. Não agradou então a Samuel. Samuel fala: isso não é bom. Vou conversar com o Senhor. Quando Samuel, que representa o povo diante de Deus, ele é um sacerdote, ele é um juiz, ele então se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, o povo quer um rei. Dê um rei para eles. Agora, vai aqui uma advertência do que é ter um rei. As implicações de um reinado, eles nunca tiveram isso. Então fala como é que vai ser um rei. Então Samuel ouve de Deus e fala ao povo de Israel: olha, gente, vocês nunca tiveram rei, um rei é isso. Um rei significa dizer que vocês vão ser servos dele. A questão familiar vai ser desestruturada, os olivais, os vinhais, os parreirais, olha, vai mudar tudo. Não importa, nós queremos um rei. O nosso rei reinará sobre nós. Então, ele volta-se para Deus e fala: Deus, não adiantou nada, eles querem um rei. E Deus diz: ok, dê um rei para eles. Então ele volta para o povo e fala: ok, gente, podem voltar cada um para a sua cidade. Queremos um rei, é a mensagem do Senhor para nós na noite de hoje. O que implica, irmãos, nessa expressão queremos um rei? Queremos um rei, queremos um rei. Temos algumas lições, muitas lições para aprendermos na noite de hoje, irmãos, e dentre tantas que nós podemos retirar, nós queremos expressar algumas aqui, queremos aprender com esse episódio de queremos um rei. A primeira lição que nós observamos nesse texto aqui, irmãos, é que essa foi uma decisão que, primeiro, desagradou ao homem de Deus. Desagradou, foi uma decisão que desagradou o profeta Samuel. Volte o seu olhar para o verso 6. Essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Dá-nos um rei para que nos governe. Observe bem quais foram os argumentos que eles apresentaram a Samuel. Os argumentos estão lá no verso de número 5. Você está velho. Seus filhos não nos representam mais. Você está ultrapassado. Você representa o passado. Você já não é mais um de nós. Na verdade, irmãos, o que está ocorrendo aqui é que eles estão buscando pretextos para descartar o homem de Deus. São pretextos. Você está velho, olha, que bom que está velho, é sinal que está vivo. E quando ele está dizendo assim: os seus filhos não são santos, seus filhos não estão caminhando bem, eles se esqueceram do que ocorrera ao seu antecessor Eli. Eli também era um homem de Deus, mas os seus filhos, Hofni e Finéias, não estavam sendo fiéis a Deus. O que Deus fez naquele episódio? Deus interveio. Não precisou do povo pedir queremos um rei, ou não precisou o povo dizer queremos outro profeta. Não, Deus conhece o seu povo. Foi Deus quem se revelou por meio de Samuel a Eli, dizendo: eu vou julgar a casa de Eli, e já está posto o julgamento. Vai mudar tudo. Os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia e ele vai morrer também. Deus conhece o seu povo. Não precisa do povo se rebelar, ou não precisou do povo se rebelar. Deus cuida
do seu povo, e Deus levantou Samuel. Então, qual é a preocupação daquele povo naquele momento? Eles se esqueceram de Deus. Se esqueceram que Deus vê, que Deus estava assim agindo por meio do profeta Samuel ainda. Observemos muito bem que Samuel pergunta e Deus responde. Deus fala, Deus não falha, Deus não falta. Mas como se quer achar pretexto, é fácil achar pretexto para desprezar o homem de Deus. Irmãos, quem julgava o povo de Israel naquele momento? Samuel. Então, quando eles se apresentam diante de Samuel e dizem: queremos um rei, nós não queremos você, isso fere, isso machuca. Tente se colocar no lugar dele como pessoa. Alguém chega para você e fala assim: olha, você é muito legal, você é muito bacana, adoro você, mas olha, prefiro outro. Observe muito bem, tente se colocar no lugar dele. Machuca, fere, ser chamado de velho, ser chamado de ultrapassado, ser chamado de dizer assim: você representa um passado que nós não queremos mais. Então isso desagrada aquele homem está ferido. Não nos importa se você é fiel ao Senhor, não, nós não queremos saber da sua fidelidade. Nós não queremos saber se Deus fala com você ou por meio de você. Isso não nos importa. Nós queremos o rei. Nós não queremos você. Não nos importa se você é fiel. Não nos importa se você busca Deus. Não nos importa se Deus fala a nós por ser intermédio. Você não serve mais. Queremos o rei. Sabe o que mais fere aqui, na minha opinião, ao profeta Samuel? É que eles não chegam lá dizendo: Samuel, nós queremos uma mudança, busque a Deus por nós. Não, ele já vem com uma palavra definida, ele já vem com uma decisão pronta: queremos um rei. Não importa o que você queira, não importa o que Deus quer, nós queremos um rei. Eles não pedem para buscar a Deus, eles não pedem para buscar a vontade de Deus, eles não querem buscar o Senhor. Eles não pedem intercessão. O pacote está pronto. Vai mudar. Queremos um rei. Trata-se, irmãos, aqui de uma dispensa. Trata aqui, irmãos, de um descarte. Eles se esqueceram ou não se importaram com o histórico de quem foi Samuel. Volte o seu olhar para o verso 8. Aqui é Deus falando a Samuel. Daqui a pouquinho nós vamos ler novamente esse texto, mas ainda nesse primeiro tópico, olha como eles se esqueceram de quem era Samuel. É Deus falando a Samuel, verso 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Ou seja, se esqueceu do que você fez, se esqueceu de quem você é. Em primeiro lugar, irmãos, queremos um rei. Foi uma decisão que machucou, que desagradou o profeta por esse elenco de motivos que acabamos de citar. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos: queremos o rei. Foi uma decisão que demonstrou rejeição total ao Senhor. Rejeição ao Senhor. Volte o seu olhar para os versos 7 e 8. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Samuel, o problema não é contigo, é comigo. Não é que eles não te querem, Samuel, eles não me querem, Samuel. Queremos um rei. Foi uma decisão que demonstrou rejeição ao Senhor. Samuel ficou triste, já vimos isso, e ficou mesmo. Mas o Senhor o consola, revelando que há algo mais profundo naquelas palavras: queremos um rei. Mais profundo naquela decisão dos anciãos do povo. O povo se esquecera de Deus, se esquecera da sua existência, do seu poder, da sua presença, dos seus feitos, das misericórdias do Senhor.
das compaixões do Senhor. O povo se esqueceu da benevolência, dos milagres, viraram as costas a Deus por tudo que Deus lhes dera no passado. Um Deus que os criou, um Deus que os sustentou até então, um Deus que não permitira nada lhes faltar. Eles estão dizendo: nós não queremos esse Deus, nós queremos o nosso Rei, o nosso Rei. Essas palavras, irmãos, além de demonstrar rejeição e esquecimento, também revela a falta de fé no cuidado de Deus pelo seu povo. Eles pensam que Deus se esqueceu deles. Eles pensam consigo mesmos, irmãos, e repito, pretendem encontrar pretextos para desqualificar Samuel. Ele está velho. Então isso não pode mudar. Os filhos dele, veja os filhos dele. Os filhos deles é um pior do que o outro. Nos diz o verso de número 3, irmãos, que eles são avarentos, só pensam em dinheiro, são absolutamente materialistas, aceitam suborno, ou seja, compra tudo tem um preço, e eles tocam o preço e pervertem o direito. Então, são dois meninos que não servem para absolutamente nada. Então, ao olhar esse panorama, ao observarem essa questão, eles dizem: quer saber de uma coisa? Vamos dar um jeito nosso nisso aqui. Que Deus nada, deixa Deus para lá, nós já decidimos, queremos um rei, estamos rejeitando o Senhor. Quem vai cuidar agora do povo somos nós somos adultos, sabemos como tomar decisões, sabemos muito bem o que queremos. Deus não sabe de nada. Olha como é que Deus permitiu esses dois meninos. Não, nós temos o melhor para nós queremos ser como os outros, queremos um rei que nos governe. Uma palavra que demonstra a rejeição do profeta, e em segundo lugar, uma palavra que expressa a rejeição ao Senhor. Terceira lição na noite de hoje: queremos um rei. Foi uma decisão que revelou que o povo não tinha noção do que viria pela frente. Uma palavra que revela que o povo não tinha noção do que viria pela frente. O texto é longo, irmãos, são os versos de 10 a 18, mas nós vamos fazer aqui, irmãos, um breve resumo. O que Deus está dizendo por meio do profeta, e o profeta fala ao povo, vocês não sabem o que virá pela frente. Vocês querem um rei, vocês querem ser igual aos outros povos, mas olha, rei é diferente, hein? Rei, existe toda uma demanda para sustentar a riqueza do rei. E a riqueza do rei vai vir de vocês, do suor de vocês. Sabe os filhos bonitinhos de vocês que estão sempre à volta da mesa? Não estarão mais, farão parte do exército, vão para a batalha. Sabe o trabalho das suas mãos, que vocês usufruem aí, das uvas, dos figos, das tâmaras, do olival? Sabe isso tudo? Esquece, não vai ter mais. Uma parte pequena ficará para vocês, a parte maior vai ser para o rei. Sabe os cavalos de vocês, os rebanhos lindos que vocês contemplam aí? Esquece, pertence ao rei. No reinado, irmãos, pouca gente sabe disso, mas no reinado tudo pertence ao rei. Então, aquela história que nós ouvíamos aqui na nossa 7ª série, 8ª série, nos bancos escolares, quando se falava do Brasil colônia de Portugal, a frase era: Brasil foi colônia de Portugal. Não. Brasil era a colônia do rei de Portugal, porque tudo pertence ao rei. Quando a família real chegou ao Brasil, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Os irmãos bem se lembram dos bancos escolares. As melhores casas dos nobres no Brasil, eles saíram das casas todas porque pertencem ao rei. Agora são propriedade do rei de Portugal. Todos saíram e ali, naqueles lares, naquelas casas mais afastadas, ficaram os nobres. E assim começou a história do Brasil. E Deus está falando: vocês não sabem o que virá pela frente. O reinado muda tudo. O reinado tem as suas implicações. O povo e tudo mais teriam consequências para as quais eles deveriam atentar. Mas sabe o que acontece muitas vezes? E acontece conosco, irmãos? Quando nós queremos muito uma
coisa, a gente fala assim, não, na hora a gente vê. Não vê, irmãos. Aí na hora que vem, bate o desespero. Por quê? Porque não se preparou para aquilo. É isso que o povo precisa ser alertado. Não, nós queremos o rei. Ok, estão preparados para isso? Estão preparados para aquilo outro? O que Deus está dizendo é: toda a economia de vocês será afetada. Vocês estão preparados para isso? Vocês sabem o que é isso? Ter um rei traria impacto no campo, no trabalho, no cotidiano da família, dos filhos e até nos dízimos. Tudo seria impactado. Todos deveriam arcar com as consequências. E Deus avisa. Samuel fala para eles o que é isso. Porque às vezes, irmãos, nós cegos por aquilo que tanto queremos, e o povo de Israel está nos ensinando isso, nós não colocamos todos os itens devidos na cesta das consequências das nossas decisões. Porque nós queremos demais a decisão. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que toda decisão traz consigo renúncias. Não existe decisão sem renúncia. Tudo tem o seu preço e Deus está dizendo: atentem para isso. Foi uma decisão que revelou que o povo não tinha noção daquilo que viria pela frente. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto na noite de hoje, irmãos: queremos um rei. Foi uma decisão que revelou a total teimosia e endurecimento do coração do povo. Essa expressão revelou a total teimosia e endurecimento do coração do povo. Volte o seu olhar para o verso 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos. A quarta lição, irmãos, é que revela a teimosia. Observemos muito bem, e repito, o povo chegou já com a decisão formada. Desagradou o homem de Deus, o homem de Deus busca Deus, Deus responde, fala de tudo, eles falam: nós não queremos saber disso, nós queremos o rei. Você não está entendendo, Samuel, você não está entendendo, nós queremos o rei. Isso aqui já está posto, meu querido. O que Deus está falando, não importa o que Deus fala, nós não buscamos a Deus, nós viemos te informar que queremos o rei. Você está sendo apenas informado. Você não está sendo consultado. Nós queremos o rei. Você não está entendendo. Samuel, irmãos, ele falou todas as palavras do Senhor Deus. Ou seja, Samuel foi fiel, Samuel foi verdadeiro, Samuel foi leal. Volte o seu olhar para o verso 10. Observe, mesmo um homem ferido, mesmo um homem entristecido, olha o verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam o rei. Samuel foi fiel, ferido, fiel, angustiado, mas manteve-se fiel. Eles estavam diante de um homem fiel, mas isso não importa. Eles não querem saber de fidelidade. Isso não é um valor para eles. O valor para eles é: queremos um rei. Nada disso importa. O povo não estava mais a fim de ouvir a verdade. O povo não estava mais a fim de ouvir um homem leal, um homem fiel. O povo não estava mais querendo ouvir um homem ao qual Deus fala. Isso para eles era nada. Não tinha mais valor nenhum. Eles não estavam mais querendo ouvir Deus. Eles não quiseram absolutamente nada disso. A teimosia e a falta de temor a Deus e falta de respeito ao homem de Deus revelaram a dureza do coração. Um coração frio, um coração calculista, sem temor, um coração distante de Deus.
Eles preferiram um rei a um Deus. Teimosia. Uma decisão que revelou total teimosia. Eu acho isso grave, porque isso é igual a rebeldia. Rebelião. Sabe quem foi o primeiro a se rebelar contra Deus? O diabo. O diabo foi o primeiro a criar uma rebelião, lá na eternidade. Ele conseguiu conquistar alguns, que são seus anjos hoje, e estão eternamente condenados a um lago que queima com fogo e enxofre eternamente. A rebelião, irmãos, contra Deus é algo grave. O povo aqui está nessa tocada, a tocada de queremos um rei a qualquer custo. Nós não queremos um Deus sobre nós, nós queremos um rei sobre nós. Quinta e última lição, irmãos, na noite de hoje: queremos um rei. Foi uma decisão que revelou de fato o que queriam. Eles queriam ser igual aos outros. Eles queriam ser como os outros. Volte o seu olhar para o verso número 20. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, poderá sair diante de nós, ele poderá fazer as nossas guerras. Está aqui no verso 20, irmãos, o verdadeiro motivo pelo qual eles disseram: Samuel, você está velho. Pretexto. Samuel, seus filhos, pretexto. Olha, o peso vai ser pesado. Não, nós pagamos. Pretexto. Eles queriam ser igual aos demais. Em outras palavras, cansamos de Deus. Cansamos dessa história de homem de Deus. Cansamos do poder de Deus. Cansamos do cuidado de Deus. Cansamos da proteção de Deus. Já podemos nos cuidar sozinhos. Somos maduros o suficiente. Somos adultos. Nós já aprendemos o que queremos. Queremos a nossa independência. Queremos que as coisas fluam do nosso jeito, da nossa maneira. Podemos cuidar de nós mesmos. É o nosso rei. É o que queremos. Queremos um rei. Queriam simplesmente, irmãos, ter poder. Observe muito bem o que eles falam do rei. O nosso rei vai guerrear as nossas batalhas. Nós vamos dizer para ele o que nós queremos e ele vai fazer. Sabe o que é isso? Poder. Sabe o que é isso? Ter controle sobre o homem. É isso. Deus, eles não controlam Deus, porque Deus é soberano. Mas um rei eles controlam. Um homem eles controlam. E sabe o que Deus disse para eles? Vocês não têm noção do que vocês estão querendo. Porque vocês serão servos do rei. Vocês querem liberdade? Esqueçam, vocês serão servos. Porque esse homem vai mandar em vocês. O que é diferente. Eles quiseram sentir o gostinho do poder, da realeza, da majestade humana. Já não queriam mais ser especiais, um povo de Deus. Descansaram-se disso. Eles quiseram ser, trocaram tudo isso por um reino dele. Eles cansaram de ter um Deus. Eles cansaram de ter um Deus que levanta homens fiéis. Descansaram. Eles cansaram da pregação fiel. Eles cansaram da verdade, das intervenções de Deus, do cuidado de Deus. Eles disseram: queremos ser como os outros. Os outros são. Queremos ser como eles. Eles têm como referenciais os outros povos. Deus já deixou de ser uma referência. O homem de Deus, idem. Os outros são as nossas referências. Eles é que são um modelo a ser seguido.
Enquanto os filisteus revelaram temor diante de Deus, no caso da arca que nós aprendemos na semana passada, no capítulo 5, verso 11, quando a arca do Senhor foi levada e os conselheiros dos filisteus se reuniram e disseram: gente, isso é Deus, devolve isso para Deus, porque nós não queremos estar debaixo do terror desse Deus. Pega essa arca junto com uma junta de bois e devolve isso ao Senhor para Ele tirar de nós essa maldição. Olha como os príncipes dos filisteus agiram com temor a Deus. Enquanto os príncipes dos filisteus, os inimigos, revelavam temor a Deus, o seu povo disse: está fora, nós não queremos nada disso. Um desprezo total ao que Deus representa. Eles querem distância do Deus Todo-Poderoso. Eles não quiseram mais, irmãos, ser o povo especial de Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, queremos um rei. Eles já chegaram com uma decisão tomada. Queremos um rei. Não adianta querer nos convencer. Queremos um rei. Não queremos conversa. Queremos um rei. Não queremos buscar a Deus. Queremos um rei. O cenário que nós contemplamos exige uma decisão que Deus não vai mudar. Nós é que vamos mudar, porque nós queremos um rei. Deus não vai agir, nós é que vamos agir. Queremos um rei. É uma decisão que demonstra total rejeição ao homem de Deus, ao profeta de Deus. Eles querem imitar o modelo mundano. Mesmo advertidos e amados pelo Senhor, eles rejeitam Deus, a palavra de Deus, as orientações de Deus e o homem de Deus. Queremos um rei. A despeito de não sabermos, irmãos, o futuro, devemos tomar cuidado no nosso dia a dia com toda e qualquer decisão. O que nós estamos aprendendo na noite de hoje não serve para toda decisão que tivermos que tomar. Na família, com os filhos, no trabalho, onde quer que estivermos. Não vamos nos esquecer, irmãos, que temos um Deus. Nós temos um Deus. Precisamos ir até Ele. Precisamos buscar conselhos nele. Nós achamos muitas vezes que aquilo que imaginamos é o melhor. Isso pode passear pela nossa mente. Mas a palavra de Deus nos ensina que o coração do homem pode fazer planos. Não é errado fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, se vem do Senhor, não vem do nosso coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Deus sonda os nossos corações. Então nós devemos, irmãos, aprender com esse episódio de queremos um rei, que nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. E porque Ele sabe de todas as coisas, nós devemos buscar o seu conselho. Há uma palavra aqui, irmãos, que é uma palavra muito dura, que está no verso de número 18, a última expressão do verso 18. Naquele dia clamareis por causa do vosso rei, ou seja, por causa da vossa decisão. Mas o Senhor não vos ouvirá. Devemos sim, irmãos, aprender com todas essas coisas. Bom, nós conhecemos o restante da história. Samuel é o último sacerdote. A partir de Samuel vem a era dos reinados, dos reis. Samuel é o último juiz sobre Israel. Então encerra-se com Samuel o período dos juízes, inicia-se então o momento da história de Israel, que é o momento dos reis de Israel. O primeiro, Saul. O segundo, Davi. Terceiro,
Salomão. Após Salomão, o reino de Israel é dividido. E aí, reino do norte e reino do sul, cada um vai ter um rei. E veremos isso oportunamente, não hoje. Não há como vermos isso hoje. É fundamental, irmãos, que entendamos que Deus permite muitas coisas. Permite para nos ensinar. Não era ainda o momento dos reis. Não era. E Deus, irmãos, é bom que entendamos isso. Deus já havia falado sobre o povo de Israel ter um rei. Deus já havia falado isso. Isso não é o problema maior. Lá em Deuteronômio, Deus já havia falado sobre ter um rei. O problema não é o rei, o problema é a postura. O problema é o momento. É como o povo fez aquilo acontecer. É o modus operandi, a forma como a coisa foi feita. Então Deus não era contrário a ter um rei. Deuteronômio capítulo 17, verso de número 15, fala sobre aquele que o Senhor escolheu. Então Deuteronômio 17, 15 já falava de um rei. Esse não é o problema. É como as coisas corroboraram para isso por conta deles. Oséias, capítulo 13, verso 11. Oséias foi escrito depois desse episódio aqui. Oséias, capítulo 13, verso 11, nos diz que Deus lhe deu um rei em sua ira. Então, Deus permitiu Saul, mas debaixo da ira de Deus. Querem? Toma. E Oséias 13, 11 está dizendo, foi debaixo de ira. É isso mesmo? Então, toma. Irmãos, precisamos buscar mais a Deus. Precisamos aprender muito com esse Deus que é revelado nas páginas das Escrituras. Então, devemos também tomar cuidado com muito daquilo que nós queremos, porque Deus pode nos dar, e a conta vem. O Deus que dá, irmãos, é o mesmo Deus que tira. E depois do arrependimento, Deus diz, não vou ouvir, não era isso que você queria? Então, sabe qual é um dos piores castigos de Deus ao homem? É quando Ele nos entrega a nós mesmos. Quando Ele nos entrega a nós mesmos, ai de nós. Paulo escreve isso aos Romanos, já estudamos isso nos estudos de quinta-feira. A Bíblia fala que Deus entregou tais homens às suas próprias paixões. E eles se tornaram terríveis e abomináveis diante de Deus. Nunca se esqueça disso. Tome cuidado com o que você quer. Tome cuidado. Coloque sempre isso diante de Deus. É a lição que nós aprendemos hoje. Coloque diante do Senhor. Não teme com Deus. Ouça. Busque. Porque as coisas podem mudar, é lógico que as coisas podem mudar, mas estamos preparados para todas as consequências? Medimos-las todas? Estamos de fato atentos àquilo? Temos um Deus que nos ouve. Temos um Deus que é misericordioso, um Deus que é perdoador. Não tome decisão, não tome atitude, seja qual for, sem consultar o Senhor. Consulte o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele vai nos ouvir. Ele vai nos atender. Ele vai levantar pessoas para nos falar da sua palavra. Valorize isso. Valorize. Valorize Deus. Valorize o Senhor. Valorize as pessoas que são fiéis ao Senhor. As pessoas às quais Deus fala, valorize. Não faça como o povo de Israel, desprezando Deus e tudo aquilo que Deus é. Não nos esqueçamos de Deus como o povo de Israel se esqueceu.
Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos fortaleça, que Deus nos aproxime cada vez mais dele, porque ele é o nosso bom pastor. Amém.